Meninas e meninos do meu coração varonil, estamos aqui no De Olho na Questão para mais uma dica, mais uma apresentação do repositório jurisprudencial de quem? De quem? Do STF, não, nesse momento do STJ, uma nova súmula do STJ. Eu não tenho dúvida, você não tem dúvida, nós não temos dúvidas de que o estudo da norma em sua literalidade é extremamente importante, sobretudo em concurso público. Não tenho dúvida de que a interpretação dessas normas pela doutrina também é extremamente importante. Mas cada vez mais ganha espaço a jurisprudência nos concursos públicos. E cheira a nova questão, cheira a questão de concurso, quando aparece aí uma nova súmula, seja ela do STF, vinculante ou não, seja do STJ. E nesse momento eu quero que você faça a leitura comigo de uma nova súmula do STJ. Súmula 645. Ah, professor, mas é uma súmula que diz respeito à legislação 8666, Lei de Licitações e Contratos, mas na parte de direito penal, sim, muito mais específica para quem estuda direito penal. Para o seu concurso, naquela parte da legislação extravagante, na legislação especial, eu não tenho dúvida disso. Mas, de certa forma, resvala, tem um certo impacto no mundo do direito administrativo e me faz, me traz, eu trago aqui, portanto, algumas considerações acerca dessa súmula. O crime de fraude à licitação é formal. Pois é. Então, existe lá no artigo 90 da Lei de Licitações e Contratos uma configuração, um ilícito penal. Apesar de ser uma lei do direito administrativo, ela tem uma parte inteira lá com disposições penais, crimes contra a lei de licitações. E o STJ considera como crime de natureza formal. Você que não estuda direito penal, você não precisa ter a ideia precisa sobre o que é crime e suas classificações em formal, material ou mera conduta. Mas o crime pode, né? Das várias classificações, um crime pode ser considerado material, um crime pode ser considerado formal ou ainda de mera conduta. Eu não preciso, nesse momento, distinguir a questão do resultado, se o resultado naturalístico do crime é ou não alcançado para a sua configuração ou sua classificação como material, formal ou de mera conduta. Bom, o STJ considera como formal o que a gente doutrinariamente, lá no estudo do direito penal, chamamos de consumação antecipada. É mais ou menos uma evidenciação para nós de que você não precisa alcançar um resultado naturalístico. Não precisa. Ele se configura a tipificação do ilícito penal tão somente com a prática do ato, independentemente de o resultado, de a vantagem ser ou não obtida. Então, é um crime formal e sua consumação, inclusive, prescinde da comprovação do prejuízo ou a obtenção da vantagem indevida. Agora eu quero que você faça a leitura comigo desse excerto, desse trecho da Lei de Licitações e Contratos. Vem comigo. Frustrar a licitude, né, o caráter competitivo do certame. Fraudar o caráter competitivo. Então são dois verbos com alcances distintos, diga-se passagem. Frustrar ou mesmo de forma ardilosa fraudar o caráter competitivo. E a gente sabe que o procedimento licitatório, a licitação, a nossa licitação, ela tem como objetivos, como finalidades, destacando-se lá no artigo 3º, destacam-se no artigo 3º alguns objetivos, algumas finalidades, das quais a necessidade de isonomia, das quais selecionar proposta vantajosa. Então, quando você, mediante ajuste, quer dizer, existe um concurso de agentes, né? Mediante ajuste, então são dois ou mais agentes que se juntam
para afastar o caráter competitivo e assim ferir princípios como o da isonomia, ferir princípios da seleção da proposta mais vantajosa. Pois é. É princípio, sim, de certa forma, sim, é um objetivo, é uma finalidade, é um princípio norteador do procedimento licitatório. Quando a administração pública lança a mão de um edital, do aviso do edital, convocando as empresas a participarem do certame, induvidosamente se persegue ali o cumprimento da isonomia. Sim. Então, as cláusulas do edital não podem ser, inclusive, limitativas, negando, portanto, ou direcionando o objeto da licitação. Não. Porque aí você feriria o caráter competitivo do certame. Então, que se observe a isonomia. E óbvio que lançar um edital e aí ter uma pluralidade de empresas, né, que querem prestar aquele objeto para a administração pública, uma compra, um serviço, uma obra, uma locação, uma concessão, uma permissão, você, com essa pluralidade, elas cada vez mais disputam seus preços, o que é bom para a administração pública, né, em termos econômicos. Então você tem essa dupla finalidade inicialmente prevista na redação originária da Lei de Licitações e Contratos, garantir a isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa. Ocorre que as empresas, elas, mediante ajuste, elas afastam esse caráter competitivo. Esse ajuste pode ser realizado entre agentes públicos e a empresa, sim, claro. Só entre as empresas, sim. Essa combinação, esse concurso de agentes não envolve necessariamente só um agente público. Não, eu posso ter ali só empresas privadas, só particulares, ajustando-se, né, do lado de fora da administração pública para afastar o caráter competitivo do certame. Ou um ajuste entre a empresa e um agente público, direcionando o objeto da licitação a um determinado ramo, né, de empresas, ou a uma determinada empresa em específico. Combinação ou qualquer outro expediente. Então, é combinação ou qualquer outro expediente. Perceba que é uma disposição aberta, com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto. Então, assim, numa leitura muito apressada, você seria levado à interpretação de se tratar de um crime material. Por quê crime material? O crime material é aquele que tem um resultado naturalístico a ser alcançado. Exemplo do homicídio. Então você tem aqui com o intuito de obter a vantagem. Você, quando se ajusta, é porque você quer obter uma vantagem com a adjudicação do objeto, que é a entrega do objeto. É a formalização eventual do contrato administrativo perante a administração pública. Então você, nesse momento, com esse ajuste, quer obter uma vantagem. Ah, mas eu me ajustei e não obtive a vantagem. Não obtive a vantagem. Ou seja, não se configura o ilícito penal? Se configura. Basta o ajuste, ou seja, o simples ajuste, afastando o caráter competitivo, ainda que você não tenha recebido o objeto da licitação, por si só, na visão do STJ, já configura o ilícito penal. Ah, que bacana. Duas observações lá na parte do direito administrativo. A primeira é que não é uma reclusão, é uma detenção, e o prazo de 2 a 4 anos. Então, é muito costumeiro, na prova de direito administrativo, eles trocarem detenção por reclusão, trocarem ou colocarem ou multa, como se a multa fosse uma penalidade alternativa. Ela não é. É e multa. Então, é detenção e multa. Sempre assim, detenção e multa. Não há reclusão e a multa não é alternativa. Aqui comigo. Então, faça comigo mais uma vez a leitura da súmula. Então, o crime de fraude, que é o do artigo 90, é formal, ou seja, ele prescinde, independe de você ter um prejuízo ao erário, verificar se um prejuízo ao erário, e mesmo obter uma vantagem indevida. Ah, entendi. Então vai cair na prova exatamente assim? Vai. E como é que a banca pode machucar você? Trocar formal por material, o que, portanto, vai estar incorreto. Trocar formal por mera conduta, o que também vai estar incorreto. Trocar prescinde por imprescindível, o que também vai estar incorreto. E falar que há necessidade de prejuízo ou de se obter a vantagem, o que também é incorreto. Vamos prosseguir. Agora um item de aprofundamento para você. Então eu me ajustei, né, para
de maneira ardilosa, causar uma fraude ao procedimento licitatório e assim obter o objeto da licitação a partir da adjudicação compulsória, me ajustei com um agente público. Só que deu merda. Viram, perceberam. Aí a autoridade competente falou o seguinte, ó, esse edital aqui, engraçado, só apareceu uma empresa, né? Esse edital direcionou a licitação. Então eu, a autoridade competente, que tenho como atribuição homologar o procedimento, tanto analiso aspectos de mérito como de legalidade. Vou fazer o seguinte, eu vou anular o procedimento. Então a autoridade anula o certame licitatório. Então perceba que não foi alcançado o resultado naturalístico. Ou seja, não houve prejuízo ao erário. Não houve obtenção de vantagem, não é isso? É isso. Mas também não importa. Porque o crime já se consumou, lembra? Ele é formal. Então o fato de você anular ou mesmo ou revogar a licitação não vai afastar a tipicidade da conduta. Então, ainda que a autoridade tenha verificado a ilegalidade, o conluio, a fraude, a frustração em caráter competitivo e tenha prontamente anulado, acabou. O crime ele é de consumação antecipada. Então, a anulação por si só ou a revogação por si só não vai afastar a tipicidade. Guarda aí. Mais uma observação. Agora uma dica, né? Eu quero fazer a leitura contigo. Não é uma lei penal, é uma lei de natureza civil, dizem inclusive natureza civil política. Ela não é uma lei penal, não é crime. Sim, quem é ela? É a nossa lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa ela não trata de crime, trata de ilícitos civis. E no artigo 10, inciso 8, percebam, frustrar a licitude do processo licitatório. Frustrar a licitude do processo licitatório. É exatamente quase que a mesma passagem, né? Por conta da independência entre as instâncias, eu posso ter um fato que configure um ilícito administrativo, ao mesmo tempo civil e penal. As instâncias são independentes entre si. Princípio da independência entre as instâncias. Então, não se assuste de aquelas empresas que eventualmente tenham ajustado para fraudar ou mesmo frustrar o caráter competitivo também virem a responder, se houver um agente público no polo passivo, por improbidade administrativa. Como assim? Mas não já está respondendo penalmente? Sim, mas as instâncias são independentes entre si. Então, frustrar o caráter competitivo, além de ser um crime, também é um ilícito civil. Então, abre espaço também para o manejo de uma ação civil pelo Ministério Público, ou mesmo pela pessoa jurídica prejudicada, de improbidade administrativa nos termos da Lei 8429. Bacana, né? Então, guarda aí. E, dentro da improbidade administrativa, não poderia ser diferente, né? O prejuízo ao erário, ele é considerado in repsa. O que quer dizer in repsa? In repsa você não come e sequer passa no cabelo, né? In repsa quer dizer presumido. Existe um dano presumido, um prejuízo presumido. Aqui, perceba, foi um caso de fracionamento do objeto da licitação, que é um crime, e também prejuízo ao erário, ato de improbidade administrativa, considerado in repsa. Ou seja, quando você deixa de promover a modalidade licitatória, por concorrência, tomada de preço, convite, pregão, existe uma presunção. Uma presunção quer dizer in repsa, um prejuízo presumido de que a administração pública, ao não realizar a modalidade licitatória, acabou não alcançando o melhor preço. Não alcançou o melhor preço. Então, guarda aí que deixar de realizar a modalidade licitatória quando devida, além de crime, pode configurar ato de improbidade administrativa. Diga-se passagem, por prejuízo ao erário, diga-se passagem, por dolo ou culpa grave. O elemento volitivo culpa também pode ser suficiente para a configuração de prejuízo ao erário. E esse nomezinho aí, né? In repsa, presumido. Vem comigo.
E aqui, e aqui a gente fecha essa dica, deixa eu colocar aqui na telinha para você, a gente fecha a dica dessa nova súmula do STJ dentro da sua plataforma de olho na questão.